Bom dia, pessoal. 2/7/2020. Faremos um vídeo relacionando o olho, que tudo vê, os 9 mundos de Odin e o símbolo da Rede Globo, com um acréscimo da Árvore da Vida. Vamos fazer uma leitura e entender como que várias civilizações diferentes louvam ou louvavam o mesmo Deus, o mesmo ser ou a mesma entidade. Sem mais delongas, os mistérios odínico, o texto que leremos agora. A data de fundação dos mistérios odínicos é incerta. Alguns escritores declarando que foram estabelecidos no primeiro século antes de Cristo e outros no primeiro século depois de Cristo. Robert McCoy, grau 33, dá a seguinte descrição da sua origem. Abre aspas. Depreende-se as crônicas do norte que no primeiro século da era cristã, Sig, o chefe de Acer, uma tribo asiática, emigrou do Mar Cáspio e do Cáucaso do norte da Europa. Ele dirigiu seu curso para noroeste do Mar Negro, a Rússia, sobre a qual, segundo a tradição, ele colocou um de seus filhos como governante, como ele diz ter feito ao longo dos saxões e francos. Ele, então, avançadas através Símbria a Dinamarca, que reconheceu seu quinto filho, Skjold, como seu soberano, e passou para a Suécia, onde Gilf, que fez homenagem ao estranho maravilhoso, e foi iniciado em seus mistérios. Algumas questões em português podem ficar fora do contexto ou soar estranho, porque essa é uma tradução não muito bem feita do inglês que eu fiz para vocês. Algumas pessoas que seguem o canal começou seguindo ele quando eu postava vídeos em inglês. Se você ver alguns vídeos do canal, vai estar em inglês. Mas para não fazer um conteúdo em inglês, talvez a gente vai até ter que fazer algum vídeo ou outro, mas por enquanto a gente traduz e não fique estranhado caso você perceba uma conexão não muito lógica em português. Vou tentar explicar. Repetindo, foi iniciado em seus mistérios, então governado. Ele logo fez-se mestre aqui, construída Sigtuna como a capital do seu império, e promulgado um novo código de leis, estabeleceu os mistérios sagrados. Eu marco aqui até para depois eu ler e não perder. Ele, a si mesmo, assumiu o nome de Odin. O famoso Odin. Fundou o sacerdócio dos 12 Drottars. Aí o autor pergunta, druidas? Seriam mesmo que druidas? Drottars, aí vai do som que eles falam lá, que desconheço. Que conduziu o culto secreto e da administração da justiça. E, como profetas, revelou o futuro. Os ritos secretos destes mistérios que se celebram a morte de Baldur. Belas e encantadoras, e representou o sofrimento dos deuses e dos homens à sua morte e sua restauração à vida. História geral da maçonaria, a citação dessa parte. Bom, tem que descer aqui que eu esqueço, né? Porque senão vocês não vão nem ver a tela. Difícil fazer esse tipo de gravação. Por isso que é bom vocês curtirem, comentarem para saber se o vídeo está chegando, compartilhar, porque isso anima a gente a fazer, dá um trabalhão danado. E eu tô sem internet ainda, vocês reparem que eu não faço mais um
vídeo produzido e tenho que fazer uma mais simples leitura. Feedback é importante, não se trata de dinheiro nem de status, e sim de compartilhar conhecimento e ajudar, inclusive, pessoas ou canais nessa busca. Continuando, após sua morte, Odin, histórico, foi identificado, sua identidade sendo incorporada à do Odin mitológico, ou seja, houve uma união dessas duas entidades que são a mesma, mas uma mitológica e outra histórica, cujo culto tinha promulgado. O odinismo, então, suplantou o culto de Thor. Parte é muito importante para quem acredita só em um Deus. Eu sou Deus e não há Deus além de mim. Não é exatamente o que a história diz. O odinismo, então, suplantou o culto de Thor, os trovões. Como eu disse, a tradução está meio assim, os trovões, a divindade suprema do antigo panteão escandinavo. Odin substituiu Thor. Aí eu vou fazer depois, como eu te falei, um resumo de onde queremos chegar. Um resumo do canal e quem é quem nessa história. Desde a Suméria até os dias atuais e quem está aí de volta. O mundo tá assim, não é à toa. O monte onde, segundo a lenda, o rei Odin foi enterrado ainda está para ser visto perto do local de seu grande templo de Uppsala. Os 12 Drottars, ou Drotars, que presidiam os mistérios odínicos, evidentemente personificava a 12 nomes santo e inefável de Odin. Fui tentar apressar a leitura e deu embolando com as palavras. Os rituais dos mistérios odínicos foram muito semelhantes ao dos gregos, persas e bramins, após o que foram modelados. E tem essa questão da tradução porca, que acaba atrapalhando também a leitura, mas espero que vocês consigam assimilar o que é mais importante, que é a informação. Os Drotars, que simbolizavam os signos dos zodíacos, eram os guardiões das artes e das ciências, que revelou àqueles que passaram com sucesso as provas de iniciação. Você percebe que a iniciação está em todas religiões ou cultos antigos. Inclusive, se você lê a Bíblia de uma forma iniciada, ou mesmo se não for iniciado, ler de uma maneira mística, você vai entender muito do Novo Testamento. Como muitos outros cultos pagãos, os mistérios odínicos, como instituição, foram destruídos pelo cristianismo, mas a causa de sua queda foi a corrupção do sacerdócio. O cristianismo ajudou, mas o sacerdócio corrompido sempre. Agora é o sacerdócio corrompido do cristianismo e por isso também vai cair. Infelizmente. Mitologia é quase sempre o ritual e o simbolismo de uma escola de mistério. Resumidamente, o drama sagrado, que formaram a base dos mistérios odínicos, foi a seguinte. Essa parte é interessante. O Supremo Criador, invisível de todas as coisas, foi chamado Al Pai. Ou talvez em inglês Daddy, Dad, Father, All Father. Uma mistura de português e inglês aqui. Seu regente na natureza foi Odin, o Deus de um olho só. A gente vai chegar num local bem surpreendente daqui para frente. Como Quetzalcoatl, que é o Deus aqui na Mesoamérica, Sul-América. Quetzalcoatl. Odin foi elevado
a dignidade da divindade suprema, ou seja, nem todo Deus é simplesmente fixo. Existem essa mudança de acordo com sinais no céu, guerras, ou como dizem, né, subjugou pela guerra, que seja os outros deuses, pela força. Não precisa ser o mais sábio nem o mais bondoso. O universo foi formado a partir do corpo de Ymir, o gigante Geada. Ymir foi formado a partir de nuvens de vapor que subiu de Ginnungagap, a fenda grande caos em que os gigantes de gelo e primordial gigantes chama tinha arremessado neve e fogo. Os gigantes chama, no caso de fogo, explicando por causa da tradução. Os três deuses, Odin, Vili e Vé, Ymir matou e dele formou o mundo. Ymir matou os três deuses e formou o mundo. De vários membros de Ymir, as diferentes partes da natureza foram formadas. Depois de Odin tinha estabelecido a ordem, ele causou um palácio maravilhoso chamado Asgard, Palácio de Odin, a ser construído no topo de uma montanha. E aqui, o Arsi, 12 deuses, habitavam juntos, muito acima das limitações dos homens mortais. Nesta montanha também foi Valhalla, o Palácio dos Mortos, onde aqueles que tinham morrido heroicamente lutaram e festejaram dia após dia. Cada noite suas feridas foram curadas e do javali, cuja carne comeram, renovou-se tão rapidamente quanto foi consumido. Balder o Belo, o Cristo escandinavo, era um filho amado de Odin, ou seja, era o Cristo. Apresentação de Odin, filho de Odin. Balder não foi guerreira. Seu espírito gentil e belo trouxe paz e alegria para os corações dos deuses, e todos eles amavam, menos um. Como Jesus teve um Judas entre os seus 12 discípulos, então um dos 12 deuses era falso, Loki. A personificação do mal. Isso diz tanta coisa, tanta coisa. Loki, causado, fora de português, então vou pular. O deus cego do destino. Tem de gente louvando o Deus cego aí, diz que é o único Deus, não cabe na conta. A tirar Balder como uma seta de visco. Com a morte de Balder, luz e alegria desapareceu da vida de outras deidades. Com o coração partido, os deuses reuniram-se para encontrar um método pelo qual eles poderiam ressuscitar esse espírito de vida eterna e juventude. O resultado foi a criação dos mistérios. Mistérios zodíacos foram dados em criptas ou grutas. As câmaras em números de 9, um número sagrado por diversos motivos e usado de maneira covarde hoje em dia na economia, representando os 9 mundos dos mistérios. Os candidatos à admissão foi atribuído à tarefa de levantar Balder dentre os mortos. Embora ele não percebeu que ele próprio fez o papel de Balder, ele chamou a si mesmo um andarilho. As cavernas por onde ele passou foram simbólicas nos mundos e esferas da natureza. Os sacerdotes que iniciou-se emblemática do Sol, a Lua e as estrelas. Os 3 iniciadores supremos, o sublime, o igual ao sublime, o altíssimo, eram análogos ao venerável mestre e os vigilantes de Uno e Sênio de uma loja maçônica. A maçonaria fez um mix, um resumo de todas essas deidades, santidades, cultos.
que no fundo são representações das mesmas pessoas. Depois de perambular por horas através de passagens intricadas, o candidato foi levado à presença de uma estátua de Balder, o Belo, o protótipo de todos os iniciados nos mistérios. Balder, o Belo, o protótipo de todos os iniciados nos mistérios. Balder, lembrando, seria o Cristo dessa cultura. Esse número ficou no centro de um apartamento grande, telhado com escudos. Grande telhado com escudos. No meio da câmara havia uma planta com 7 flores, emblemática nas planas. Nessa sala que simbolizava a casa do Aesir, ou sabedoria, o neófito tomou seu juramento de segredo e de piedade sobre a lâmina de uma espada nua. Ele bebeu o hidromel santificado de uma tigela feita de um crânio humano, tendo passado com sucesso por todas as torturas e ensaios destinados a desviá-lo do curso da sabedoria. Isso é o que mais acontece no caminho do peregrino. E eu caio muitas vezes. Ele foi finalmente autorizado a desvendar o mistério de Odin, a personificação da sabedoria. Odin, a personificação da sabedoria. Quem é o deus da sabedoria dos Sumérios? Ele foi apresentado em nome de Balder com o anel sagrado da ordem. Olha, Melchizedek está aí. Ele foi saudado como um homem renascido e foi dito que ele tinha morrido e tinha sido levantado de novo sem passar pelos portões da morte. Bom, resumo de Cristo, que não quer dizer, o cristianismo copiou. Toda a sociedade que manda culturalmente, nem que seja pela força, às vezes por questões financeiras, tem o direito neste mundo de fazer esse sincretismo. Assim foi o romano, que era greco-romano, que eram os maiores impérios da época. O que importa é que a verdade, ela é por si só. Não interessa se muda nome, não me importa. Isso não importa. Tá acabando. Composição imortal, Richard Wagner. Música do compositor Richard Wagner, que era iniciado. Baseia-se no mistério rituais do culto odínico. Quem quiser ouvir e fazer o paralelo, é muito interessante. Enquanto o grande compositor tomou muitas liberdades com a história original, as óperas Ring declarou-se a mais grandiosa tetralogia de dramas de música do mundo. Possui. Tá complicado esse português. Tem pescados e conservados de maneira notável a majestade e poder das sagas original. Começando, estava até estudando alemão, mas vou nem entender. Vou nem tentar. Que prossegue a ação através de Siegfried Walkür. Eu converso com a alemã. Poderia ter conversado com ela antes para fazer o vídeo, mas a informação principal chegou agora. É ruim que eu fiz muito parênteses, eu sei, a leitura foi chata, português complicado, eu acabei gaguejando por causa disso. Foi uma confusão, mas é onde eu quero chegar. É o importa. Crepúsculo dos Deuses, que é o mundo segundo Odin. Na Cabala existem 10, 11 esferas. Aqui eles fazem 9 esferas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inclusive, em inglês, a palavra inferno é Hell. Aqui começa com Hell, sem um L. Helhen. Não é inferno o significado, seria reino, alguma coisa similar, mas é interessante. Midgar seria o meio, onde Cristo seria crucificado, onde ele chegou, na árvore da vida. E aqui Asgard seria Keter, na árvore da vida. Mas aqui tem 9, na Cabala tem a mais. Esses são os 9 mundos dos mistérios odínicos. E sim, você vê o formato da Rede Globo. Não só aqui nesse mistério odínico, como também na árvore da vida. O olho
que tudo vê, nesse sentido aqui, seria central, né? Aí uma explicação mais cabalística não vem ao caso nesse vídeo também. O da Globo tem 3 possibilidades, porque 3 círculos. Depois eu vou mostrar na árvore da vida os 3 círculos. E aí qual foi a intenção real? O Roberto Marinho fazia o símbolo, em qual escala, aí já foi algo que ainda não posso afirmar, porque tem 3 possibilidades dentro da árvore da vida. Provavelmente a central, igual tá aqui, porque tem uma acima também. E aí o olho seria Asgard, porque o círculo subiria e pegaria o centro como Asgard. Acima de Asgard aí seria o mundo imanifestado, seria o alto Asgard, e Keter seriam altos criados, porque depois deles aí é só alegria, papai. Enfim, aqui explica esses 7 reinos. Se você quiser dar uma leitura aí, dá uma pausa no vídeo. Não vou ler, até porque o vídeo já ficou grande. Esse tipo de vídeo não dá muito retorno, mas apesar da leitura e tudo, espero que vocês gostem. E quando as coisas melhorarem, o canal melhorar, eu vou fazer um resumo em vídeo mais produzidos. Talvez alguns vídeos serão repetidos, mas por enquanto, para a gente ir crescendo, é importante não parar. Pelo menos um vídeo por dia. Talvez eu lance outro mais tarde, 2 por dia, dependendo. Por isso que tá aqui o olho, o olho, o olho, mas isso aqui não é o olho. Apesar que tem um formato de ovo, né? Aqueles que têm ouvidos que ouçam, até a próxima, se Deus quiser.